Olá, tudo bem? Como você está? Vou trazer para você hoje a teoria do evolucionismo. Na aula anterior, eu falei sobre a teoria do criacionismo. Se você não viu, clique aqui no link ou aqui nos cards. Eu vou deixar para você essa aula para você ir lá assistir. Pode ser depois ou agora, mas pode ser depois, não vai interferir no seu conhecimento. Vou deixar aqui a tela no modo cheio para você eu dividir com você o que nós vamos conversar hoje. Então, veja que é uma sequência, nós falamos sobre a origem na questão do mito fundador, sobre a teoria do criacionismo e hoje eu trago a teoria do evolucionismo, certo? A figura que você está vendo aqui é a imagem de Charles Darwin. A gente vai falar sobre ele. Então, quando nós falamos sobre a teoria do evolucionismo, pense você, nós estamos falando já numa sequência de aulas sobre a origem do homem, como explicar essa origem, como é que a ciência explica, como é que algumas sociedades explicam através dos mitos e como é que a sociedade cristã, como o criacionismo explica a origem da formação do homem, a origem e formação do homem. Agora eu trago para você a questão da ciência e que nós chamamos isso de evolucionismo. É uma das teorias. Então vamos lá. Para saber o que é evolucionismo, então a gente tem todo aquele mesmo rolê, que nós temos que saber o que significa a palavra, de onde ela originou, o que esse conceito representa. Acompanhe comigo a leitura e eu vou explicando passo a passo. Evolucionismo. Como a ciência define a origem do homem? Como ela explica esse fenômeno atualmente? Atualmente, a teoria mais aceita entre os cientistas é a hipótese do evolucionismo. Por que, que é a teoria mais aceita? O que, que é essa hipótese, né? A hipótese mais aceita é a teoria. Porque ciência é isso, é testado, é investigado, tenta, 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 é a tentativa e erro, e se chega a uma conclusão depois de verificado e feito várias vezes, chega ao mesmo resultado. Isso é uma teoria. Ciência é isso. A gente repete, 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 sempre dá o mesmo resultado, então aquilo vira como base. Se amanhã depois aparecer um novo estudo e que comprove através de estudo e pesquisa, nós podemos então abandonar de repente a teoria do evolucionismo e seguirmos essa outra direção. Ciência é exatamente isso. É como uma receita de bolo. Você tem aquela receita, sempre faz, o resultado é aquele bolo. Mesma coisa em ciência. Afinal de contas, para se fazer um bolo, a gente aplica da ciência. É um conhecimento adquirido a priori e que depois é acumulado e repetido e a gente tem o mesmo resultado. Isso é ciência. Não é achismo. Eu acho que. Não, ninguém acha. É através de estudo. Isso é muito importante levar em consideração. Tá certo? Então vamos lá. Ver o que é esse tal de evolucionismo. Então, o que é evolucionismo? Eu já começo logo com uma pergunta e, mais uma vez, eu me utilizo do dicionário. Vejam que é muito importante para a história eu entender os conceitos para saber sobre o que eu estou falando e o que aquele conceito, quando eu falo, carrega. Eu não preciso, cada vez que eu falar de um conceito em história, explicá-lo. Se eu sei o conceito dele, eu falo essa palavra, conceito, né, que transborda de um conhecimento prévio, ou seja, de um significado. Então vamos entender o que é evolucionismo. Segundo o dicionário Michaelis, evolucionismo olha lá, evolucionismo significa, vou ler só o significado 3, tá? Você pode depois, se quiser, ler o restante, mas é importante agora para esse momento isso. O pensamento filosófico do século XIX, que explica as transformações e evoluções da natureza com todos os seres vivos e inanimados através de uma ordem imanente, previsível e inevitável, que provoca o desenvolvimento em direção ao estágio mais avançado e aperfeiçoado. O que isso quer dizer? Que é a teoria da evolução, que a partir do século XIX, Charles, que é o teórico responsável, apresenta um estudo e vai falar sobre a teoria da evolução do homem. Evolucionismo vem da palavra evolução. Então, como nós estamos falando já numa sequência de aulas sobre a teoria da evolução, como é que esse homem se originou, como que é
Desculpa, nós estamos falando sobre a origem. Então, eu trouxe várias vertentes e hoje, especificamente, estou falando para você sobre a teoria da evolução, do evolucionismo. Então, é importante a gente saber quem que é o teórico que apresenta isso, quem que é o cientista, e a gente já sabe, então, aqui o que significa a palavra evolucionismo. E você também já pesquisou, que eu já dei isso como tarefa. Olha lá. Evolucionismo. O cientista responsável por essa teoria é Charles Darwin, como aqui na imagem, você tem ele, que no século XIX publicou um estudo que dizia que o homem e todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução, ou seja, ele afirma que os seres vivos estão em constante mudança de evolução. Ele fala o quê? Charles vai fazer estudos nas ilhas de Galápagos e ele observa que em cada ilha às vezes, uma espécie era só terrestre e ele se evoluiu por conta que o meio exigiu e ele virou um animal aquático, alguma coisa assim. Essa teoria ele vai chamar de seleção natural. Vamos entender o que, que é isso. A origem das espécies. A origem das espécies, como você pode ver ali, foi uma publicação de um livro, dos estudos dele, e que vai dizer o seguinte: acompanha comigo na leitura. Em sua publicação A Origem das Espécies, ele defendia que os seres vivos sofreram mudanças por conta da condição ou do meio que viviam. Desse modo, viviam em constante adaptação, ou seja, não eram os mais fortes que sobreviveram, mas os que melhor se adaptaram ao meio, à situação. E esses adaptados sofreram adaptações genéticas, o que possibilitou a sobrevivência, a existência da sua espécie. Já os que não conseguiram se adaptar ao meio, às condições, morreram. Darwin chama isso do que? Seleção natural. O que, que ele quer dizer com tudo isso? Que são os de porte físico que sobreviveram? Não, os que se adaptaram. Uh, por exemplo, nós temos um meio e que nós sobrevivemos hoje, nós andamos de pé. Se daqui a pouco alguma condição faz com que nós temos que andar de outro modo, os que se adaptarem sobreviverão. Quer entender melhor isso? Eu trago um exemplo aqui, ó, bem simples. O que, que é essa seleção natural? Para você entender de fato o que foi a seleção natural, tomarei de exemplo o urso polar. Essa espécie sobreviveu por apresentar características favoráveis ao meio. Veja, ele tem pelagem densa e branca, o que possibilitou sobreviver às condições de frio do Ártico e se camuflar de possíveis predadores. Isso que Darwin chamou de seleção natural. Então, o que acontece? Ele é um animal de pelagem branca que no ambiente onde ele vive tem o gelo, então para se camuflar, para ele não ficar também exposto a algum predador, ele tem o pelo que o protege do frio e também camufla no meio da neve, certo? E que também tem dois aspectos aí, que facilita na hora de ele buscar alimento, porque ele fica disfarçado e quem ele vai tomar como alimento não consegue vê-lo, e também possibilita ele sobreviver a tudo isso, porque se alguém estiver caçando, fica um pouquinho difícil de enxergar ele naquele quantidade de neve, naquele lugar todo branco, então que ele consegue se camuflar. Isso a gente tem como Darwin fala a seleção natural. Então, todos esses animais, Darwin fala a partir do século XIX, que conseguiram se adaptar, ele chama de seleção natural. Ele fala que o indivíduo, né, como o sujeito em que ele tem como ferramenta de estudo, precisou se adaptar para sobreviver. Então, veja bem, ele nunca falou que são os melhores preparados, foram os que se adaptaram. E quem foi se adaptando ao longo do tempo sofreu uma mudança genética, que isso vocês vão ver especificamente em ciência, não é o papel de história, e conseguiu sobreviver, como é a espécie do homem, que nós vamos falar numa próxima aula, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.